Iniciando, então, mais uma hora júnior, né? Bem no fim, já vai ter 2 horas júniores hoje, e depois ainda a oficina regular, né? Emendada com essa hora júnior. Na hora júnior, que acabou agora há pouco, a gente tentou fazer esse problema aqui do B-Crowd, o 1482, né? Nosso código não passou, e de fato havia um erro nele. Eu comparei com o código do ensaio, encontrei qual era o meu erro. Sim, de fato, a gente não precisa limpar ou fazer reinicializações na tabela de memorização da PD, porque é uma PD bottom-up, né? A gente vai preenchendo a matriz, preservando, respeitando a ordem de dependências dos estados. Então, nada precisa ser inicializado, porque toda vez que um estado faz uma consulta a algum outro estado, esse outro estado já tem esse valor preenchido, então não precisa nada que ser limpo. O problema é que a gente usou aquela estratégia de guardar as bitmasks todas nesses vectors, né? E essas bitmasks, elas são construídas em função do N, elas têm que ser construídas em função do N, né? Porque eu estou falando de cadeias binárias com comprimento N, com K uns ligados. Então, eu preciso realmente construir a cada caso de teste, e não é nenhum tempo adicional, assim, por caso de teste, porque eu já estou pagando mesmo um tempo N ao quadrado, 2 na N por caso de teste. Então, pagar um tempo 2 na N para gerar as bitmasks não é nenhum problema, né? Agora, o que é um problema é que eu preciso limpar esses vetores. Preciso limpar cada vector bitmask K, né, a cada caso de teste, e eu não estava limpando. E aí o que acontecia? Esses vetores iam explodindo em tamanho, eu ia ter um monte de bitmask para o mesmo valor de K, e esse monte de bitmasks é que estava impactando no tempo aqui na nossa APD. Tá bom? Né? Porque eu pego todas as bitmasks, né? Eu pego todas as bitmasks de tamanho K. Só que daí estava pegando todas as bitmasks de tamanho K daquele caso de teste e dos anteriores também. Isso estava dando o problema. Ok? Limpando agora todos os vectors, o código passa de boa. Não foi nenhum problema com o juiz do Uri, Então... Julgando lá. E passou. Beleza? Bom, vamos então para o problema que nós vamos fazer agora nesta hora júnior é... me atrapalha um pouco. Claro, eu sempre já dei muitas aulas na vida de programação, programando com projeção, né? Faço isso direto, mas eu não estou muito acostumado com esse esquema de telas diferentes. Eu preciso fazer aqui na oficina esse esquema de telas diferentes porque por causa da transmissão do Google Meet. Então, tem o Google Meet aqui, tem as telas lá e tal. Então, é isso que me atrapalha um pouco, né? Geralmente eu só espelho as telas, então eu fico olhando para cá e aquilo está sendo a projeção, mas aqui o esquema da oficina é um pouco mais complexo, então por isso que eu estou ainda, às vezes, meio travando, assim, até entrar mesmo no esquema, né? Até treinar bem. O próximo problema aqui é um problema que a gente já fez no clube de programação. Quem está no clube há mais tempo vai lembrar dele. Mas nunca foi feito, claro, na hora júnior. Então, a gente vai fazer na hora júnior. É um problema de PD também, mas ele é um problema de PD um pouquinho mais elaborado. Ele envolve combinatória, né? E por isso que a gente escolheu esse problema aqui para encerrar o assunto de PD no clube de programação nas horas juniores. Então, é um problema de descrição bastante simples. Cada linha da entrada é um caso de teste. E é um número. É um número que pode ter até 100 dígitos. Olha lá. Número com até 100 dígitos. E o que você quer fazer para cada número é descobrir quantos anagramas aquele número tem, que são múltiplos de 11. Tá? O que é um anagrama de um número? Um anagrama de um número é um número que você obtém só permutando-se, né, os dígitos do número original. Claro, sem deixar zeros à esquerda. Então,
por exemplo, para o número 2090, todos os anagramas possíveis são 2009, o próprio 2090, 2900, 9002, 9020 e 9200. Né? Não posso deixar esses zeros à esquerda, então 290 não é um anagrama válido, ok? Mas os anagramas válidos são esses aqui, todos os anagramas válidos do 2090. Mas eu quero saber quantos destes anagramas são múltiplos de 11. E, por exemplo, para o 2090, apenas o próprio 2090 e o 9002 são múltiplos de 11. Tá? Então, a resposta para 2090 é 2. Lembrando, né, como que a gente decide se o número é múltiplo de 11? O critério de divisibilidade por 11, ele é dado por se a soma de todos os dígitos em posições pares tiver mesmo valor, módulo 11, da soma de todos os dígitos nas posições ímpares, o número é múltiplo de 11. Ok? Então, por exemplo, 2090, 2 mais 9 é 0, módulo 11, né? E 0 mais 0 também é 0, módulo 11. Portanto, 2090 é múltiplo de 11. Mesma coisa com 9200, as posições pares. Nas posições pares eu tenho 0 e 0, 0 mais 0 é 0. Nas posições ímpares eu tenho 2 e 9, que 2 mais 9 dá 0, módulo 11. Né? Então, a soma deu igual, módulo 11, dos dígitos em posições pares e em posições ímpares. Por isso, esses dois números são múltiplos de 11. Agora, o 9200, por exemplo, nas posições pares, a soma dá 2, nas posições ímpares, a soma dá 9. Então, não dá o mesmo valor módulo 11, por isso que 9.200 não é múltiplo de 11. Ok? Bom, e aí, né? Como que a gente resolve esse problema? A gente pode pensar, só por brincadeira, a gente pode pensar em permutar, em pegar todas as permutações do número, gerar todos os anagramas, de fato, né? E gerar todos os anagramas é uma péssima ideia, porque são 100 dígitos. Então, a gente já está falando aí de 100 fatorial anagramas gerados, né? E isso vai ser inviável para a gente checar, né? Quais desses, todos os anagramas, quais desses 100 fatorial anagramas vão ser múltiplos de 11. Então, esquece qualquer estratégia exaustiva, não vai funcionar. Né? O que tem que estar bem claro para a gente, e o que é relevante para esse problema, é quais são os dígitos que você tem no número. E mais do que isso, né? Em qual quantidade cada um dos 10 dígitos, de 0 a 9, aparecem no número. Então, quando eu olho aqui para o 2090, né? Quando eu olho aqui para o N igual a 2090, não interessa exatamente o número em si, 2090. O que interessa é que eu tenho 2 zeros, 1, 2, 1, 9 e 0, 3, 0, 4, 0, 5, etc. Só me interessa saber, para cada dígito, de 0 a 9, as quantidades, que eu vou chamar aqui de A, tá? As quantidades que eu tenho desses dígitos no número. Porque são essas quantidades, no final das contas, que eu vou querer distribuir para formar os meus anagramas. Meu Deus do céu. Né? Porque eu tenho aqui as quantidades de dígitos, de 0 a 9, e eu quero... Nossa, cara, qual que é o problema aqui em fazer uma linha reta nessa minha configuração? Beleza. Então, eu quero saber, né, quais são aí o número de jeitos diferentes de distribuir essas quantidades de dígitos para formar os meus anagramas, né? Para formar os meus anagramas, respeitando que a soma das posições pares seja igual à soma das posições ímpares. Então, nosso problema se resumiu a ler o número n, que a gente vai ler com mais string, né? Porque número de 100 dígitos, ler com mais string,
Joga o N fora, ele não interessa para nada. O que interessa são essas quantidades de dígitos para cada dígito de 0 a 9, para cada algarismo. E aí o que eu vou ter que fazer é a contagem, né, do número de possibilidades de distribuir esses dígitos para uma string aí de n posições, né, satisfazendo o resto módulo 11 igual a 0. Beleza? Tá, e como que eu faço a contagem, né, desse número de jeitos diferentes de distribuir esses dígitos sobre a string de n dígitos? Então, para isso, a gente vai tentar construir uma PD. A ideia é a seguinte. Veja, eu vou ter, inicialmente, essa string com nenhuma das suas posições preenchidas, tá legal? Todas as posições lá estão vazias, esperando, né, serem preenchidas. Tudo bem? E quando eu olho lá para o primeiro dígito, né, que é o dígito 0, não me interessa saber exatamente para quais posições essa quantidade de dígitos zeros vão. Só me interessa saber a quantidade de posições pares, que vão receber 0, e a quantidade de posições ímpares. Porque, no fundo, o que eu quero é memorizar, né, a soma dos dígitos em posições pares e a soma dos dígitos em posições ímpares. Certo? Então, saber exatamente em que ordem vêm os dígitos dentre as posições pares não faz a menor diferença, assim como dentre as posições ímpares. Só me interessa saber, dessa quantidade de zeros que eu tenho, qual é a quantidade K que vai para as posições pares, aqui, né? E, portanto, qual é a quantidade A0 menos K que vai para as posições ímpares. Tá legal? Como eu estou falando de contar jeitos de escolher coisas, né? Então, para cada valor de K fixo, que é a quantidade de posições que eu escolho para receber o dígito 0, a quantidade de posições pares que eu escolho para receber o dígito 0, então o que eu vou pegar, na verdade, é de todas as p posições pares que eu ainda tenho disponíveis no meu número n, que ainda não foram preenchidas, eu vou ver quanto dá P escolhe K, né? Aí eu tenho um número de jeitos diferentes de distribuir exatamente K zeros sobre essas P posições, certo? E ainda tenho que contar, né, para as outras, para os outros dígitos zero, né, para os outros A0 menos K dígitos, como que eu vou escolher essa quantidade de zeros dentre as Q posições ímpares para receber essa quantidade de zeros, né? Preciso distribuir todos os zeros para a string. Então, eu multiplico o número de jeitos de distribuir K zeros vezes o número de jeitos, K zeros para as pares, vezes o número de jeitos de distribuir A0 menos K para posições ímpares, dentre as que posições ímpares que eu tenho. Isso, claro, pensando que eu estou fixando que vou distribuir exatamente K zeros. Tudo bem? Claro que isso vai fazer parte de uma conta maior. Estou só tentando explicar a lógica meio que parte a parte. Então, só desse esboço de raciocínio que ainda está muito nebuloso, que ainda está esquisito, que ainda está confuso, a gente consegue perceber, né, que na estruturação do nosso problema parece fazer sentido a gente precisar de algumas informações. Então, que informações são essas que parecem ser relevantes a gente colocar no nosso estado? Cadê meu Krita? Aqui. Que informações são essas que parecem ser relevantes? A primeira delas é o dígito D que está sob consideração, porque o D inicialmente vai valer 0,
depois 1, etc., até 9. Eu vou preenchendo, distribuindo todos os zeros, distribuindo todos os 1s, distribuindo todos os 2 e assim por diante. Legal? Então, eu vou colocar essa informação D aqui no parâmetro do estado. Outra informação que parece ser relevante é a quantidade de posições pares que eu ainda tenho disponíveis, certo? Assim como a quantidade de posições ímpares que eu ainda tenho disponíveis. Tudo bem? Tudo isso vai estar lá como informação guardada no parâmetro do estado, certo? Então, inicialmente, quando eu pensar em disparar a PD, eu sei, né, que o D vai valer 0, o P é a quantidade total de posições pares no número, e o Q é a quantidade total de posições ímpares no número. Um deles vai ser piso de N sobre 2, o outro vai ser chão de N sobre 2. Vai ter um detalhe técnico aqui que eu já vou trazer para vocês para a gente decidir qual vai ser o piso, qual vai ser o teto. Tá? Se você pensa, por exemplo, um número com 3 posições, eu tenho mais posições pares do que ímpares, né? Quando o número tem um número par de posições, eu tenho um número igual de posições pares e ímpares. Então, seria teto de N sobre 2 posições pares e piso de N posições ímpares. Isso pensando, né, que eu quero sempre começar que o dígito menos significativo seja a posição 0, uma posição de não fazer assim. Tá? Mas, enfim, só para trazer um pouco para o concreto, né, para as coisas não ficarem tão abstratas, e vocês já visualizarem como que a gente vai disparar a PD, quais os valores que esses parâmetros vão receber quando a PD for disparada. O que mais a gente precisa ter aqui de parâmetro do estado para que a informação seja completa? Tá. O dígito onde eu estou, né, o dígito que eu estou considerando, que eu vou distribuir isso para todas as posições, a quantidade de posições pares que eu ainda tenho disponíveis, a quantidade de posições ímpares que eu ainda tenho disponíveis e o que mais. Veja que conforme eu faço distribuição aqui dos dígitos para as posições, eu altero esse balanceamento, né, dos restos módulo 11, das posições pares e das posições ímpares. No final das contas, o que eu quero, sei lá, se eu chamar de R1 e R2, vai? Eu quero que o R1, que é o resto correspondente às posições pares, e o R2, o resto correspondente às posições ímpares. Eu quero que esses restos seja 0, a subtração, né, desses restos, a diferença desses restos, seja 0 módulo 11. Tudo bem? É o que eu quero no final das contas. Então, eu vou chamar esse cara, essa subtração, essa diferença entre os restos módulo 11 das posições pares e das posições ímpares, vou chamar esse cara de R. Né? Porque conforme eu faço a distribuição aqui dos dígitos, esse R vai sendo alterado. E veja que tudo bem que tem um monte de jeitos diferentes de distribuir o dígito sobre essas posições, mas não interessa, porque para todos eles, se a quantidade de posições pares que recebeu aquele dígito e quantidade de posições ímpares que recebeu aquele dígito, se essas duas quantidades são as mesmas, todas essas maneiras, todas essas muitas maneiras diferentes de se fazer essa distribuição vão resultar no mesmo resto, ok? Porque é a mesma quantidade de posições pares que está recebendo o mesmo valor e a mesma quantidade de posições ímpares que está recebendo o mesmo valor. Okay? Então, R vai ser esse quarto parâmetro do estado da PD, que é o resto que eu já tenho acumulado. Né? O resto que eu tenho acumulado no módulo 11 da diferença dos restos das posições pares ímpares. Pode falar. PD é programação dinâmica. Tá, desculpa, é o modo como a gente tem abreviado aí a programação dinâmica, que tem sido o assunto das últimas oficinas, tá bom? Aí você pode até ver na página do clube as aulas anteriores, né,
Essa aqui já é a terceira semana que a gente fala de PD. Então, daí já tem as aulas anteriores que você pode pegar desde o começo, quando a gente começou a falar de PD, até concluir hoje, tá bom? Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Não? Beleza, né? Então, o que a gente vai saber aqui é que a gente vai começar com o resto zero, né? Quando a gente disparar a PD, a gente começa com o resto zero e vai vendo depois, no final, né? Quais vão ser os estados que vão terminar lá com o resto zero, porque é eles que vão nos interessar, né? Quer dizer, o valor desse estado aqui, o valor do estado parametrizado por D, P, Q e R, partindo dessas condições, partindo de que eu já estou no dígito D, então todos os dígitos anteriores já foram distribuídos, eu ainda tenho P posições pares, eu ainda tenho Q posições ímpares. E o meu resto do momento é esse aqui, então partindo dessas condições iniciais, quantos anagramas eu consigo atingir que vão dar resto zero, módulo 11? Ok? Quantos anagramas eu vou atingir que vão ser múltiplos de 11 no final? Isso que representa o valor do estado. Beleza? Tá, e como é que a gente tenta estabelecer, então, uma relação de recorrência entre esse estado e outros estados que estão modelando a estrutura combinatória do problema, né? Esse estado aqui se relaciona com quais outros estados, quais os valores dos parâmetros que eu preciso alterar aqui para ter o conjunto de estados dos quais depende este estado aqui. Então, vamos lá. A gente construir a recorrência da estrutura combinatória do problema. Então, S, D, P, Q e R. Eu preciso decidir quantos K cópias do dígito D eu vou distribuir para as posições pares. E no final das contas eu vou somar, né, o número de possibilidades obtidas, distribuindo-se cada um desses valores de K dígitos, cada uma dessas quantidades de K dígitos sobre as posições pares. Lembrando que cada escolha que eu faço para K implica também numa escolha de quantidades daquele dígito, de cópias daquele dígito, que são distribuídas para as ímpares, certo? Então, para cada valor de K possível, de 0, 1, 2, etc., eu preciso contar quantos jeitos diferentes tem de distribuir K cópias do dígito D para as P posições pares, vezes AD menos K cópias do dígito D para as posições ímpares, vezes um estado. Né? Qual é esse estado? Quais são os 4 parâmetros aqui que eu preciso considerar nesse estado? Nossa, a caligrafia aqui está negação. Acho que a caneta está muito grossa. D menos K. Então, veja, eu preciso consultar os 4 parâmetros ali. Deixa eu colocar uns 3 pontinhos aqui, né? O que me interessa é ir para o próximo dígito. Eu vou ter que ver, né, o número de maneiras possíveis de distribuir o próximo dígito, sabendo que a quantidade de posições pares que ficaram é P menos K, porque K delas eu preenchi com o dígito D, e a quantidade de posições ímpares que ficaram é Q menos AD menos K, e ainda tem o resto que ficou, né? Qual é o resto que ficou para esse estado? Se eu vinha lá com o resto R, eu sei que K posições pares receberam o dígito D. Então, eu vou ter que fazer K vezes D, ter que somar o resto R com K vezes D. E eu sei que AD menos K posições ímpares receberam o dígito D. Então, eu vou ter que fazer menos AD menos K vezes o dígito D. Essa conta é em aritmética módulo 11, né?
é a conta do novo valor de resto que eu deixo para consulta desse estado aqui. Esse estado multiplicado aqui pelos coeficientes binomiais, e isso somado para todo o K possível. Veja que o K não começa aqui necessariamente em zero, porque como aqui eu faço AD menos K, isso pode dar um número negativo, né? Então, eu tenho que começar o K aqui, o K tem que iterar num intervalo que o K não exceda P, o AD menos K não exceda Q, e o AD menos K seja pelo menos zero. Né? São as três condições aqui que tem que valer para esses coeficientes binomiais serem válidos. Tudo bem? Então, bom, então a gente tem que ter, né? K no máximo P, K pelo menos zero, de qualquer forma, AD menos K pelo menos zero, o que implica K no máximo AD, certo? E ainda o AD menos K no máximo Q, o que implica o K pelo menos AD menos Q, né? Então o K começa no intervalo, que é o máximo entre 0 e AD menos Q, maior dos dois valores. E vai até o mínimo dos limitantes superiores aqui, né? Que é P e AD. Beleza? Nas desigualdades aí a gente tirou, né? O intervalo de onde, por onde vai iterar esse nosso for aqui, o somatório. E aí está a modelagem da PD, né? A quantidade de estados que a gente tem aí são 10 possibilidades para o dígito, 50 aproximadamente posições pares, 50 posições ímpares, 11 valores para o resto, e cada estado vai ter essa soma aí, né? Que vai consultar algo em torno de O de N outros estados, né? Então, a quantidade de estados é essa, e o tempo é isso aí vezes 100, né? Vezes 50 até, acho que isso. Vezes 50. Por que esses? É porque para cada estado, quantos estados eu consulto, né? Então, é o tempo de calcular cada estado. No PD, a gente analisa o tempo assim, né? Você pega a quantidade de estados, você sabe que se empatar isso em memória, se você não vai fazer poda de memória da PD, e para cada estado você vê quantos estados você consulta. E daí o tempo é a quantidade de estados vezes o tempo para calcular cada estado, tudo bem? Então aqui deu 50 ao cubo vezes 10 ao quadrado, né? 10 vezes 11, enfim. Isso vai dar, lá na calculadora, 50 ao cubo vezes 10 ao quadrado, deu 10 na sétima. 10 na sétima. 1.2, 10 na sétima passa no time limit de boa. Tá bom? Dúvidas sobre a modelagem? Tem detalhes aqui para preencher, né? Mas acho que a gente preencheu todos os detalhes, né? A gente preencheu todos os valores do estado aqui. E a gente também definiu já o range do K. É tudo que precisa. O código é só escrever isso em C++. A gente já fez o programa aqui na lousa branca. O programa está feito. Beleza? Vamos codar então. Opa, vem para cá. Eu preciso parar esse cara.
Muito bem. Aqui, estou compartilhando. Tá certo. Aí, aqui. 1494. Não, 4. Ia estar terrível. Então, vamos lá. Aqui, STDIO, aqui. Beleza? O que a gente vai ter aqui? Global. Eu vou ter aquele vetor A das quantidades dos dígitos. São só 10 dígitos, colocando uma posiçãozinha a mais. Eu vou ter... Tá falando alguma coisa no Telegram? Acho que não. Ué, o que aconteceu aqui? Só um segundo. Ah, tudo bem. Agora eu sei que é o horário que minha esposa está indo buscar meu filho na escola, então eu fico um pouco preocupado de saber se eles estão tudo bem. Ela só mandou mensagem dizendo que estão bem, mandou uma foto dizendo que eles estão bem. Tudo certo. A gente tem, então, aqui a matriz de memorização parametrizada, são 4 parâmetros, né? O primeiro são as 10 possibilidades para os dígitos, coloco 11, coloco uma mais. São 50 aproximadamente posições pares, vou colocar 60, colocar um pouquinho mais. 60 também, para os dígitos é para as posições ímpares. E 12 é para o resto lá, módulo 11, né? Vou colocar uma mais também. Isso aqui não vai ser int, vai ser long, né? Para as coisas... são multiplicações que eu vou fazer de números que são resíduos módulo o número primo grandão lá denunciado, que era 10 nona mais 7. Então, essas multiplicações têm que ser feitas em long para ser seguro, né? E eu vou também deixar aqui global os coeficientes binomiais que eu vou pré-computar todos antes de processar até os casos de teste com um triângulo de Pascal, né? São os binomiais, são usados aqui na modelagem até o P aqui indo até 50 aproximadamente, né? Então, preciso computar essas 50 primeiras linhas do triângulo de Pascal. Cadê? Max, tá aqui. Então, vou colocar aqui 60, 60, vai. A primeira coisa que eu faço aqui, então, é a pré-computação do triângulo de Pascal. Então, uma função chamada Pascal, que vai preencher lá os coeficientes binomiais. Depois a gente preenche ela. Enfim. Aí, para cada linha da entrada, a gente tem que preencher esse vetor A, com as quantidades dos dígitos que a gente encontrar, né? Então, acho que eu posso fazer isso com uma string aqui, S, com 100 posições, mais até. Leio a string S e vou varrer a string S, né, todas as posições dela, até Ctrl/0. Cada posição, eu vejo o dígito que está lá e incremento a quantidade daquele dígito. Então, inicialmente, todas as quantidades são 0. E o dígito SI, tenho que tirar o caractere 0, né, e incrementar um A desse dígito. Então, assim, eu contei quantos zeros tem na string, quantos uns, quantos dois, e assim por diante, né?
Tá, eu ainda preciso botar tudo isso dentro de um for, porque são vários casos de teste, né? E a entrada termina em fim de arquivo. Então, enquanto esse scanf não encontra de arquivo, aí eu sigo processando casos de teste. Beleza. Contei todos os dígitos. Outra coisa que é importante a gente ter aqui é o tamanho da string, né? Que são as posições que eu vou preencher. Eu vou chamar esse cara de M, a quantidade de posições pares e a quantidade de posições ímpares. Então, o meu M aqui é o tamanho desse string S, o meu P, quantidade de posições pares. E aí, pessoal, é o que eu vou dizer para vocês, que a gente vai fixar que a posição par sempre vai ser a posição mais significativa. Por quê? Por causa daquele detalhe que a gente não pode considerar os anagramas com zeros à esquerda. Então, eu não vou considerar todas as distribuições livres possíveis, conforme a gente fez ali na lousa branca. A gente não pode que na posição mais significativa, a gente pode distribuir todos os dígitos, exceto o dígito zero. O dígito zero não pode ser distribuído para a posição mais significativa. Então, para não ter que tratar a parte, né, se essa posição mais significativa contribui com o resto que é positivo ou negativo, o módulo 11, né, porque se fosse, sei lá, eu vou considerar então os dígitos 1 a 1, né, de 1 a 9, não 0, para distribuir para a primeira posição. Então, a ideia é como se eu rodasse essa PD várias vezes, só que se eu pego lá o que eu vou colocar, vou fixar um 1 na primeira posição, o que eu vou fazer é descontar a quantidade de uns em um valor para depois repor para a próxima PD que eu vou rodar. É esse artifício que eu vou fazer aqui para contornar o problema, tudo bem? E aí, então eu já vou começar, vou disparar a PD não com o resto zero. Eu já vou começar com o resto que diz respeito a esse dígito artificial, né? Que eu coloquei na posição mais significativa. Só que daí isso seria um pouco chato tratar, se aquela posição é par ou ímpar, né? Que daí seria, lá se fosse o 2, por exemplo, que eu pus na posição mais significativa, se a posição par, ele vai contribuir com o resto 2. Se a posição ímpar, ele vai contribuir com o resto 9, né? Que é o menos 2 no módulo 11. Então, para não ter que fazer esse if, assim, eu vou mencionar que a posição mais significativa é par. Porque não faz diferença, na verdade, né? Porque só importa mais a quantidade de posições. Então, não faz diferença qual que se fixa para começar a contagem das pares e das ímpares. Né? Então, por isso que o nosso P, a quantidade de posições pares, vai ser o piso de M, e não é M, é M menos 1, porque a primeira posição sempre já vem preenchida, né? O piso de M menos 1 sobre 2, e o Q é o teto de M menos 1 sobre 2, né? Que é o que fica, então, é o M menos P. Né? E aí a gente vai fazer, então, esse artifício de preencher a primeira posição com cada um dos dígitos de 1 a 9, e rodando a PD para aqueles valores, tá legal? Então, eu vou fazer aqui um for B, começa em 1, vai até 9, certo? Claro, eu tenho que ver, né, se eu tenho algum daquele dígito D. Mas pode ser que não tenha nenhum dígito 1, nenhum dígito 2, então é por isso que eu faço esse if ID, né? E aí, tá, né? Eu vou fazer justamente aquilo que eu falei. Eu vou tirar um dígito D e depois eu vou repor. Depois eu vou repor. É só para eu consultar, então, para eu rodar a PD com essa uma quantidade a menos desse dígito D que eu estou considerando. Tudo bem? A resposta vai ser a soma de todas essas PDs que eu vou rodar. Então, a resposta começa com 0 aqui, e eu somo sobre a resposta o resultado da PD. Agora vai desde o começo, né? Começa do dígito 0, e não tem problema que depois vai pegar o dígito D, porque do dígito D eu tirei uma quantidade só, né? Só um
uma cópia do dígito D eu tirei. Esse dígito D ainda precisa ser considerado para PD. A PD precisa passar por ele também. Né? Então, vai lá. Eu pego, começo do dígito 0, são P posições pares, Q posições ímpares, e o resto que eu começo é D. Sempre D. Não tem que fazer aquele if, né? Se eu coloquei um D numa posição par ou ímpar, eu já fixo que eu coloquei em posição par. Recebi aqui a resposta da PD. Se eu estou somando, acumulando uma soma, toda soma tem que tirar módulo P, né? É o nosso primo grandão lá, o 10 a nona mais 7. Então, vou definir que o P é 10 a nona mais 7. Beleza? Ok. Aí, no final, depois que eu somei todas as PDs que eu falei, vai rodar uma PD, tem que resetar a tabela de memorização, né? Que é uma nova PD. As quantidades foram mexidas, foram alteradas lá dos dígitos. Então, tem que fazer tudo de volta, né? Menos 1. Ups. Tá alinhado na minha mão aqui. E aí, eu vou printar a resposta. Beleza? Tá aí a função main, só falta fazer a PD. Alguma dúvida sobre a função main? Não? É para fazer a função Pascal também, né? Vamos fazer a Pascal aqui rapidinho. É um termo de Pascal, né? A gente tem que preencher todas as posições I, J do triângulo. 0 a 59. Então, se bem, essa chave está fechando aquela ali e essa aqui está fechando a função, certo? Então, se eu estou na coluna 0 do triângulo de Pascal, toda a coluna 0 do triângulo de Pascal recebe 1. E também se o I é igual a o outro caso em que... Ops, vou ter apertado isso. Outro caso em que o triângulo recebe 1 é no final de cada linha, né? Quando I é igual a J. Aí, coloco 1 no triângulo de Pascal. Se não, binom IJ, tem que olhar na linha I-1, né? As posições J menos 1, e J, e somar. A soma, claro, módulo pesão. Né? O efeito módulo pesão. Beleza? Acho que é isso o triângulo de Pascal. Não sei se tem mais alguma coisa. Alguém aqui do Meet quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Ok. Vamos lá para PD. Torna um long, né, que é o valor listado. Então, os parâmetros são dígito D da vez, que eu vou distribuir, quantidade de posições pares, quantidade de posições ímpares, resto R. Certo? Professor, Oi. no Pascal ali, eu estava percebendo que você fez o J até 60, né?
Mas tudo bem, vou fazer um quadrado, mas aí o problema é que ele vai zoar. Porque na primeira linha... Ah, sim. O Tem J que ser é o até... J Não, certo. O J menor ou igual que... Tem toda a razão. por É um triângulo, não um quadrado de Pascal. Valeu. Uhum. Eu achei Certo. que você fez de propósito, porque não faz muita diferença, mas aí ia dar problema. Sim. Ia mesmo. Obrigado. Menor ou igual aqui. Né? Menor ou igual aqui. Aqui na PD, a primeira coisa é consultar se o estado já foi calculado. É assim, né? Tá codando uma PD, você sempre fica naquela... mas e vai que eu queira chamar a PD com valores de estado inválidos para verificar na base, antes mesmo de fazer a consulta aqui, para não tomar falha de segmentação, né? Como a gente já discutiu. Sim, se você não consegue visualizar ainda muito bem se isso vai acontecer ou não, coda fingindo que não vai acontecer. E se na sequência você perceber que vai querer chamar a PD com parâmetros inválidos, você vai ali e coloca os estados base antes da consulta à tabela de memorização, para não tomar falha de segmentação. Né? Então, se o valor do estado já foi calculado, ele não é -1, e aí eu só passo ele adiante para quem chamou. Senão, ele precisa ser calculado. Que outro tipo de estado base que eu tenho? É quando os dígitos já foram todos distribuídos, né? Que é quando o D chega igual a 10. É o último valor lá. Se o D chegou igual a 10, né? Quer dizer que todos os dígitos de 0 a 9 já foram distribuídos. Eu só preciso verificar, então, se o resto R, no final das contas eu terminei com ele, né? Que esse resto R é 0 ou não. Se ele for 0, o valor do estado vai ser 1, né? Porque eu consegui, então, gerar anagramas que terminam em resto 0. E por que eu vou retornar 1? Porque tudo é uma multiplicação, né? E lembra que eu pego o valor do estado e multiplico por aqueles coeficientes binomiais? Então, eu quero que essa multiplicação seja 0 se eu terminar em resto diferente de 0. Se não, eu quero que essa multiplicação aconteça. Tudo bem? O 1 aqui é só para que a multiplicação aconteça. E o 0 é para cancelar todos os caminhos que me levaram a resto diferente de 0. Ok? Porque a consulta a esses estados é feita multiplicativamente. Tudo bem? Então, se o resto é 0, retorna 1. Se não, retorna 0. Ou seja, preciso retornar, né, se o resto é igual a 0. Se for igual a 0, retorna 1. Se não, diferente de 0. Se quiser, grava no estado aqui, mas... não precisa, né? Não faz diferença. Aqui, como é estado base, como envolve consulta a outros estados, tanto faz você gravar aqui no estado ou não. Tá? A matriz de memorização ou não, né? Não é o tipo de coisa que você precise gravar para lembrar depois, já que é caso base. Ok, agora se não é caso base, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que fazer aquela soma lá que a gente esboçou na lousa, né? Basicamente, a gente vai pegar aquela variável K, que vai começar naquele máximo. Vamos ver, o pessoal que está aqui presencialmente, a gente tem até a lousa atrás, né? O pessoal que está no Meet, não, porque eles estão vendo só o editor de texto, enfim. Então, o K começa no máximo entre 0 e AD menos Q, enquanto o K é menor ou igual que o mínimo entre P e AD, certo? Mais. Aqui dentro, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que consultar o estado D mais 1, né? P menos K posições pares que sobram, Q menos AD menos K posições ímpares que sobram, e o resto que fica é R mais A vezes D, porque são K posições que estão recebendo, que vão contribuir com D para essa soma, e eu sei que vou ter
AD menos K, que vão contribuir com menos D para a soma. Né? Menos AD menos K vezes D. Tudo isso módulo 11. Né? Isso aqui, essa aritmética é módulo 11. Pode dar número negativo, se der número negativo, porque tem uma subtração aqui no meio, né? Se der número negativo, a gente precisa somar com 11 e tirar módulo 11 de volta. Eu gosto de exagerar nos parênteses. Beleza, esse estado que eu consulto. Aí preciso ainda multiplicar isso pelos coeficientes binomiais. Né? Então, é o coeficiente binomial P escolhe K e Q escolhe AD menos K. Pô, são duas multiplicações, né? O risco de dar overflow na segunda é grande. Então, é melhor fazer a primeira multiplicação, faz o módulo P, e aí faz a segunda multiplicação, tá? Então, aqui, eu vou pegar essa multiplicação, fazer módulo P, encher de parênteses, aí pega esse cara que multiplica pelo resultado da PD, certo? Isso aqui eu faço módulo P, e todos esses resultados eu somo, né? Eu acumulo numa soma, que vai ser minha resposta, inclusive. Somatório, né? É a somatória de todos esses produtos. A soma mais recebe esse cara. Somou, tira módulo. Somou, tira módulo. No final, tá? Recebe a resposta. Eu só não entendi daquele porcentagem 11 mais 11, porcentagem 11. Ah, sim, né? É que a aritmética aqui, do novo valor do resto, tem que ser aritmética módulo 11. Tem que ser um resíduo válido do módulo 11. O resíduo válido do módulo 11 é um número de 0 a 10. Certo. Só que aqui tem subtração no meio da história e operação de percento no C pode dar negativo, né? Não é de módulo, não é resto de divisão euclidiana, né? Então, preciso corrigir os resultados negativos. Então, por isso que eu somo 11 e tiro o módulo 11 de volta. Aí eu garanto que o resíduo, se ficou tipo menos 2, vai ficar 9. Né? Porque o menos 2, o módulo 11, é 9. O menos 3 é 8. Então, eu corrijo os resíduos. Mas ele ficaria negativo? Não tem como ficar negativo. Aqui tem menos, né? Mas esse... Ó, basta que esse cara... Ó, basta que esse cara vezes D seja maior do que essa soma. Porque aqui está entrando com menos. Ele pode ser maior do que o outro. Pode ser, né? Eu posso ter uma quantidade de posições ímpares muito maior do que a quantidade de posições pares, justamente porque eu estou iterando sobre todas as possibilidades de escolher quantas posições pares vou preencher e quantas posições ímpares vou preencher, né? Beleza? Mais dúvidas aqui? Alguém do Google Meet? Acompanhando online? Não? Então, bora. Eu acho que a PD é isso. É basicamente o que eu tinha feito na lousa, só que escrevi em código. Não tem mais nada de importante. Vamos compilar e testar, seja o que Deus quiser.
Nossa, 1 milhão de erros. Eu acho que eu nem defini LL. Só vemos erros ali. Que seja isso. Def long LL. Vamos ver agora. Eu não estou compartilhando a tela toda aqui no Google Meet. No terminal, aqui. Ainda size of. O que eu fiz de errado ali? A main set. Main set. Memo. Nossa, isso aqui é um ponto. Beleza, compilou? Entrada. Limpar o lixo. Fora. Cadê a descrição do problema? Cadê o Google Chrome? Aqui. Vamos pegar a entrada. Deixa eu ver uma coisa. Pegando a entrada aqui, só para ver se eu fiz certo. Já vi que... Não, tá certo. Tá certo. O N tá aqui. Comando string e peguei de certo. Tá, tudo bem. 6,48 e 0. Não é a resposta. Então, a gente fez uma coisa errada. Deixa eu ver se rapidinho eu consigo. Eu olho aqui. Pascal. Aqui. Né? É piso de M-1 sobre 2. Aqui tinha que ser o teto de M-1 sobre 2. Não de M. Então, tem que fazer as M-1 posições, tirar as P que são teto, para obter que são o piso, para obter o teto, né? Então, é M-1 menos P. Isso é o teto de M-1 sobre 2. Certo? Porque P é o piso. Beleza? Vamos lá. E passou. Muito bem. Assim a gente encerra, né, com um exemplo bem elaborado de um problema de programação dinâmica, de uma combinatória, que envolve aritmética modular, né, que a gente fez aqui. Um problema não fácil, não é um problema fácil, mas a gente encerra a programação dinâmica. Ui. Pode ter entendido 5%. Tá tranquilo, cara. Essa aqui, veja, essa aqui era o último problema dessa série de programação dinâmica, né? Então, o importante é que depois você vai pegar todos os problemas que foram feitos no assunto de programação dinâmica, vai desde os mais básicos e vai fazendo os treinos também, porque a gente tem que pensar que tudo isso é construído não só na oficina, mas no treino que vocês fazem durante a semana, né? Então, vai pensando aí nos treinos, trabalhando, e estudando de volta os problemas que foram feitos na oficina. É muito importante, né? Você, às vezes, um problema que você não entender muito bem, pegar com calma, estudar de volta, às vezes ver a gravação e parar a gravação, ou pegar um tutorial, alguma coisa assim, porque aqui a gente vai meio que corrido mesmo, né? Então, aí você vai meio que no seu ritmo, e aquilo que a gente conversou aqui vai fazer sentido para você e vai te ajudar a entender quando você for estudar de volta o assunto, tá? Esse problema aqui não era fácil, era para dar um exemplo de um problema mais difícil, dentro de programação dinâmica e combinatória, então era para encerrar o assunto mesmo com chave de ouro. E eu gosto bastante desse problema. Ele caiu numa final brasileira da maratona de programação, eu acho que foi na final de 2014 ou 2013. 2013, eu lembro, eu estava lá, era coach de um time, né, nessa final,
E ele, assim, não foi feito por muitos times, esse problema. Estava ali, não era dos mais difíceis da prova, mas também não era dos mais fáceis, estava mais ou menos na metade, assim, da ordem da prova. O bom é que nas próximas aulas tu vai pegar o conteúdo do início, né? Então, tipo, vai ser mais simples do que pegar... Sim, o próximo assunto da hora júnior da semana que vem já vai ser um assunto novo, então... São vários conteúdos, isso, a gente... Não tem muito a ver com o outro, sabe? O conteúdo da semana que vem pode ter menos conteúdo da programação dinâmica. Isso, hoje a gente está encerrando o conteúdo de programação dinâmica e daí na próxima semana a gente começa um outro conteúdo. Eu ainda não escolhi qual conteúdo vai ser, mas provavelmente vai ser geometria. E aí a gente começa a geometria. Geometria computacional. A gente começa do zero e vai construindo geometria computacional. Mas eu não tenho certeza se vou fazer geometria logo de cara. Ainda tem que... Isso. Isso. Beleza. Alguém aqui do remoto quer perguntar alguma coisa? E daí eu vou interromper a gravação e sem intervalo a gente vai para a oficina regular, tá bom? Ainda são 19h40 e a gente pode ir até 20h20. 40 minutos por último problema. Fique à vontade. Obrigado por comparecer aí. Seja sempre bem-vindo, viu? Então, vamos lá. Vamos interromper a gravação. Essa última hora júnior de programação dinâmica. Peraí, vamos lá. Vou começar a gravação da oficina regular. Pode falar, Guilherme.